pequenas e médias empresas. O que você acha disso? Você acha que vale a pena? Vale muito a pena, né? Quando surgiu a questão de SEO, as primeiras discussões ainda nos Estados Unidos, começou muito com as grandes empresas. Pelo que eu não me engano e pelo que eu li, uma das primeiras empresas que investiu nisso foi a Coca-Cola, tentando posicionar alguns blogs muito segmentados. As pequenas empresas, elas têm como que eu vou dizer, uma vantagem, porque basta você produzir conteúdo de qualidade. Então, dentro do resultado orgânico, não basta a grande empresa ter grande capital e grandes investimentos. Então, há casos em que eu peguei até mesmo como freela de pequenas empresas se posicionarem melhor do que grupos. Por exemplo, uma floricultura aqui em São Paulo, que eu fiz SEO, ficou à frente da Flores for All, que é uma super reconhecida, super relevante aqui no Brasil. Então, as pequenas empresas, elas, por causa do SEO, elas conseguem obter acessos via Google de igual para igual com as grandes empresas. Então, as pequenas empresas, sim, têm grandes chances de concorrer com as maiores e até mais. Essa é a minha visão. Bacana. E indo um pouco mais a fundo, como que funciona esse processo de otimização? Como que você costuma trabalhar? Para que o pessoal tenha uma ideia. Eu vou tentar resumir, que é bem complexo, são várias etapas. Bom, primeiro, quando uma empresa quer fazer a otimização, quer aparecer bem posicionada no Google, a primeira coisa é pesquisa de concorrentes, pesquisa de mercado. Então, você com determinadas palavras-chave que você já deve ter em mão. Na verdade, primeiro você faz uma pesquisa de palavras-chave e termos, né? Onde você pode usar várias ferramentas do próprio Google AdWords, Google Trends, Suggest, e tem, enfim, infinitas ferramentas. O SEMrush também ajuda. Com elas em mãos, você seleciona as melhores e em seguida você verifica quais são os sites que estão bem posicionados nas pesquisas orgânicas. E não somente onde você se localiza. Por exemplo, se eu estou em Londrina, eu configuro o Google para Londrina e também para São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais. E aí, com uma planilha bem organizada, a gente organiza os sites bem posicionados. E em seguida a gente verifica todo o seu código-fonte, histórico de backlinks com ferramentas apropriadas para isso, sua estrutura de texto, se o texto está otimizado ou não, porque ocorre de um site estar bem posicionado não intencional, ou seja, o conteúdo dele é de qualidade e naturalmente indexou bem, e você encontra também sites que estão muito bem otimizados. Avaliando toda a estrutura, links internos, conteúdo, texto, código-fonte, você acaba obtendo novas palavras-chave que as ferramentas não te dão, e em cima disso você faz um relatório. Em cima desse relatório você vai traçar as ações que a gente chama de SEO on-page, que daí você vai avaliar se você tem categorias apropriadas, se faltar categorias, criar categorias, se necessita de blog ou não otimizado, links internos, densidade de palavras-chave nos conteúdos, se for um e-commerce, densidade de cada produto, otimização das margens e assim vai. Toda a estrutura interna. Depois vem a parte mais importante, que você pode até cometer falhas no SEO on-page, mas quando você for construir link building, gerar backlinks, aí você tem que selecionar muito bem os sites onde você vai criar esses backlinks. No caso, cada profissional de SEO tem uma planilha própria. No caso, eu tenho uma planilha própria, ao qual tenho lá fóruns, diretórios de jornalismo colaborativo, diretórios de artigos, se bem que os diretórios de artigos têm que tomar um pouco mais de cuidado agora, e aí faz toda a estratégia de link building. Depois disso, faz um acompanhamento, verifica pelo Google Analytics e outras ferramentas, verifica-se erros e acertos, palavras-chave que deram certo, as que não deram, arrumar e entrega para o cliente. Basta esperar aí 6 meses de acompanhamento e com certeza ele verá os resultados. O processo é mais ou menos esse. É isso que eu ia te perguntar. Às vezes as pessoas estão esperando um resultado imediato, a curto prazo. No SEO isso fica difícil, né? Fica muito difícil. Dependendo do projeto, o valor de investimento é alto, obviamente. O empresário, o dono do site, ele quer um resultado, nossa, mês que vem já quer ver o Analytics já subindo, o chat, né, com bastante gente. Na verdade, a gente deixa claro que é um resultado que demora.
Em alguns casos, dependendo da concorrência da palavra-chave, no mesmo mês já melhora. Em outros casos, não. Pode demorar aí 4, 5, 6 meses ou até mais no caso. Tem que deixar isso bem claro. E outra coisa que, só para ressaltar, que tem que deixar bem claro, quando uma pessoa contrata serviços de SEO, o que a gente sempre recomenda é depois fazer uma consultoria. Por quê? Treinar o pessoal ou treinar o próprio empresário para continuar a otimização. Por quê? Se ele faz um pacote de otimização, ótimo, eu faço lá, faço o seu bonitinho. Daqui a um ano, o Google sempre está mudando o seu algoritmo, sempre tem novidades. E se você não segue as regras do mecanismo, ou se você passa a não tomar cuidados com os conteúdos que você faz, o site começa a cair. E aí às vezes acontece do cliente, você fez um serviço assim e tal. Então não é uma coisa fixa. Isso que tem que deixar bem claro. Não é, vai ficar para sempre. Não, é uma coisa que tem que ser mantida. Então essas duas questões tem que deixar mais claro para o empresário mesmo, que demora o resultado. E esse resultado, dependendo do seu trabalho, não é permanente. Certo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre concorrência de palavras-chave. Tem alguma estratégia especial que você usa quando a concorrência é muito acirrada? Alguma opção que você adota no início do projeto? A minha estratégia ela é bem simples. Claro, existem algumas ferramentas de SEO, mas tirando as ferramentas, ao qual eu vejo que não funciona muito bem nesse caso, primeiro, com a planilha de palavras-chave, muito bem definida, através da análise de concorrência também, você verifica qual palavra-chave tem mais qualidade. Ter mais qualidade não significa maiores índices de busca, principalmente as long tails, palavras-chave mais longas que podem te trazer conversões melhores. Em cima disso, eu faço a pesquisa com aquela palavra-chave, quais sites são melhores posicionados. Eu vou verificando até a 10ª página do Google. É um trabalho bem complicado, bem complexo, ao qual eu vou avaliando, porque tem como a gente saber quando um site faz um trabalho de SEO, faz um trabalho preocupado com posição, ou um site que está lá e não tem preocupação, apenas insere conteúdo conforme ele acha que tem que inserir. Se até a 10ª página, mais de 50% você observa que tem conteúdo de qualidade, meta tags muito bem definidos, otimização de imagens, tudo bonitinho, estrutura, então a concorrência passa a ser alta. É muito difícil você conseguir posicionar bem muito rápido. Quando é menos de 50%, é mais fácil. É mais fácil. Se você faz um trabalho bem feito desde o começo, do SEO on-page até o link building, certamente você vai estar à frente nos posicionamentos daqueles que não se preocupam com a otimização interna do seu site. Essa é a estratégia que eu adoto para analisar a concorrência, o quanto é difícil ou não uma palavra-chave posicionar o seu site. Paulo, já que a gente estava abordando sobre concorrência, também tem a questão das empresas locais. Você acha que vale a pena explorar o local search? Sim, principalmente quando o seu site é uma prestadora de serviço ou site institucional. No caso de lojas virtuais, é importante investir no SEO local, que se fala. É importante, porém, por ser uma loja virtual, se você entrega produtos para todo o Brasil, é mais interessante você explorar grandes capitais. Mas se você é uma prestadora de serviço, onde o seu foco, o seu cliente, o seu público-alvo está em uma determinada região ou próxima, vamos exemplificar Londrina, vamos supor, eu vou inventar uma empresa aqui, presto assessoria de imprensa, mas só aqui para Londrina, não quero pegar gente de fora. O que a gente faz? A gente faz pesquisa de palavras-chave locais, que também tem como mensurar. A gente faz uma análise de concorrência local, só pega empresas que estão situadas aqui em Londrina. E aí a gente faz uma otimização no Google Places. Muita gente acha que só cadastrar lá, pronto, bonitinho. Não. Por exemplo, se o nome da minha empresa é, Paulo Sebin Comunicação, mas eu sei que a palavra-chave assessoria de imprensa é mais forte, por que eu vou colocar Paulo Sebin Comunicação apenas no título do meu Google Places? Não, vou colocar assessoria de imprensa, Paulo Sebin Comunicação. Você vai estar bem posicionado local, aqui na região. A descrição do Google Places também coloca a palavra-chave no meio e tudo mais. Na estrutura de link building também é muito importante você tentar interagir com postagens locais. Isso já está comprovado, isso ajuda muito
no SEO local, porque o Google está cada vez mais segmentando, cada vez mais mostrando resultados diferentes de acordo com o local que você está. Então, se você está interagindo num fórum, num artigo muito bem discutido, local, as suas chances de se posicionar para a região é maior. Então, e outra, a concorrência é menor também, né? Você não está disputando com sites do Brasil todo. Então, pequenas empresas, principalmente prestadoras de serviços ou sites institucionais, é mais importante, até eu digo, começar a pensar no SEO local do que tentar aí posicionamentos para o Brasil inteiro. O resultado pode vir mais rápido. O resultado é bem mais rápido, com certeza, é bem mais rápido. E até porque, em alguns casos, até mais interessante, né? Se a sua empresa está local e vende apenas para a cidade, não tem porquê. Exatamente. Aproveitando o gancho, mais uma condição, vamos dizer assim, um exemplo, existem grupos que têm sedes em várias cidades, né? Então, a minha empresa tem sede em São Paulo, sede no Rio, sede em Curitiba. Você pode investir em SEO não só para o seu site em si, geral, mas você pode criar páginas específicas, regionais, e fazer uma forte otimização on-page e também através do SEO off-page, link building, para tentar se posicionar nessas cidades. Então, pode ser que você consiga determinadas palavras-chave principais que, poxa vida, para lá para Belo Horizonte não está posicionado. Mas eu tenho uma sede aqui importante em São Paulo, mas em São Paulo eu estou aqui na primeira página. Então, grupos grandes, onde tem mais sedes, né, empresas que estão sediadas em mais cidades, também se beneficiam se preocupando com o SEO local. Paulo, e para o empresário que está querendo começar a fazer um trabalho de SEO, o que você recomenda? Vale mais a pena ele aprender, estudar, ou você acha que a concorrência hoje em dia requer um trabalho mais especializado, uma consultoria? Depende muito do perfil do empresário. Se ele consegue gerenciar o seu negócio e ao mesmo tempo buscar tempo para se informar como que é o SEO, como funciona, eu acho que é válido o empresário correr atrás, né? Ler livros como, por exemplo, recentemente foi lançado A Arte de SEO, né? Onde o cofundador do SEO Moz, que é referência, né, no assunto, participa desse livro. É um livro ótimo, segunda edição, tem que ser a segunda edição. Existem cursos como do Mestre SEO, não vou lembrar agora de cabeça, mas existem outros cursos, mas o curso mais relevante é o do Mestre SEO. Então, se ele tem tempo de gerenciar a sua empresa, mas ao mesmo tempo correr atrás de informações e ele mesmo botar a mão na massa, basta procurar cursos. Existem muitos sites especializados e artigos que ensinam muita coisa, e livros. Existem muitos livros de marketing digital, no caso a Arte de SEO, por exemplo, que ensina muito bem. Agora, a gente sabe que a maioria dos empresários não tem tempo, é um assunto complexo, tem gente que não gosta, né? Aí nesse caso, a sugestão é procurar um consultor de SEO, né? Existem diversos no Brasil, aqui em Londrina ainda são raras exceções, né? Como eu, enfim, poucos. São Paulo é onde há a maior concentração desses profissionais, e empresas também. Há diversas empresas de marketing digital, né? Especializadas em oferecer os serviços de otimização. Então depende muito do tempo, da disposição do empresário, né? O estudante, a pessoa que quer se aperfeiçoar na área, que quer trabalhar na área de SEO, tem mercado para esse profissional? É um profissional requisitado? Qual a perspectiva de futuro dessa profissão? O que você tem a nos contar sobre isso? Tem muita perspectiva. O mercado está muito aquecido. Nos Estados Unidos já está aquecido há muito tempo. E agora no Brasil, com discussões em eventos, por exemplo, de marketing digital, os empresários estão descobrindo o termo, estão descobrindo como é vantajoso estar bem posicionado no Google, estão descobrindo as vantagens de SEO. Então o mercado está muito aquecido. Tanto pequenas empresas, grandes empresas estão procurando, pequenos empresários que nem site têm, estão montando, já estão querendo ter, né, e já pensando nessa questão. O mercado está muito bem aquecido. O Brasil, nos próximos anos, SEO vai ser com certeza uma das áreas de marketing digital mais requisitadas. Houve um período em que se discutiu que SEO poderia acabar quando o Google fez umas mudanças muito radicais, né? Como o Google Panda e Google Penguin, onde acabou derrubando alguns sites por causa de algumas estratégias e tudo mais.
chegou a se questionar, porém, nada disso. Há outras formas de otimização, há outras formas de produzir conteúdo com qualidade, então o mercado está muito bem aquecido. Na verdade, então, muda a forma como se otimiza o site, mas a inteligência por trás continua a mesma. Continua a mesma. É aquele velho ditado que eu já ouvi. Você tem que seguir a regra do jogo do Google. É simples. Se ele mudou a regra, você acompanha, muda também. Agora, se você quer ir na regra contrária, aí você será um péssimo profissional, não terá bons resultados. Bacana. Então, você que está querendo optar pela área de SEO, se prepare para estudar muito e estar atento às alterações e mudanças do Google, não é verdade? Exatamente. É um estudo contínuo. Tem que estudar sempre. Então, Paulo, eu quero te agradecer por vir aqui na agência, participar do nosso videocast. O pessoal agora tem uma noção melhor do trabalho que a gente presta para o mercado, os desafios que são fazer uma otimização de site. Com certeza isso conscientiza um pouco mais o empresário e nos ajuda nesse desafio, né? Com certeza. Que a gente enfrenta todo dia. Com certeza. Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar, né, aqui da LA Marketing Digital. Agradeço muito o convite e espero participar mais vezes, quando for necessário. Tá certo, obrigado. Obrigado, mas agradeço.